Sejam muito bem-vindos ao CPL Cast. E hoje, aqui comigo, no nosso primeiro episódio, além dos nossos queridos convidados, está o meu irmão, meu amigo, meu parceiro e sócio, Agnes Cavalcante. Como é o nosso primeiro episódio, o CPL Cast traz aqui para vocês convidados queridos e pessoas que vão trazer sua história, vão contar para vocês um pouco do seu segmento. Mas antes, eu queria explicar para vocês a ideia do nosso podcast e a ideia central desse projeto maravilhoso. Eu e Agnes, nós somos advogados e há vários anos trabalhamos com empresários e decidimos, com esse projeto, iniciar uma ideia que pudéssemos abranger um canal de comunicação entre empresários, pessoas que trabalham com o segmento. E nada mais justo do que aqui utilizar o estúdio do Keycast para que a gente possa colocar esse projeto no papel. E hoje, Agnes, nosso primeiro episódio, trouxemos aqui amigos queridos e eu queria que você fizesse as vezes aqui e falasse um pouco deles. É isso aí, Ramon. Mas antes de falarmos desses amigos queridos, desses convidados especiais, nós iremos falar o porquê que nós escolhemos esse segmento que nós iremos abordar hoje, que é o segmento empresarial óptico. O segmento empresarial óptico é uma área em constante crescimento, impulsionada pela demanda por produtos que combinam tecnologia e saúde visual. Além do crescimento nesse segmento, vive uma constante evolução e inovação, principalmente através da medicina e da tecnologia. Então foi por conta desses motivos e de outros inúmeros que nós escolhemos hoje o segmento empresarial óptico para inaugurar o nosso podcast. E como o Ramon muito bem falou, eu me chamo Agnes Cavalcante e a partir de agora nós estaremos juntos aqui no meu, no seu, no nosso CPL Cast. E para falar sobre tudo isso, os gigantes, nada mais, nada menos do que Vinícius Amorim e meu amigo também, Everaldo. Vou começar aqui por Everaldo, que tem aqui um know-how que eu vou falar aqui, acho que vou passar horas, 3 dias, falando sobre isso aqui. Everaldo, 1984, ingressou na Polícia Militar. Em 92, na Polícia Civil, trabalha com ótica. Há pelo menos 23 anos, trabalhou como vendedor da Fluluc em Maceió. Depois abriu uma loja da Fluluc em Palmeira dos Índios. Depois abriu sua própria franquia familiar com 9 lojas. E além disso tudo, é bacharel em Direito. Everaldo, como você está? Seja muito bem-vindo ao CPL Cash. Boa, Agnes. É uma satisfação imensa estar aqui pela primeira vez, iniciando esse projeto que vocês estão abraçando. E eu espero que atender ao público a necessidade de algumas informações relevantes para vocês. Você disse que ele é seu irmão também? Ótimo. É meu irmão, meu camarada, meu parceiro, para quebrar logo o gelo aqui. Desses 100 anos de história aí, eu acho que eu tô uns 30 anos aí junto com você, né, Verão? Exatamente. Me ajeita aí, viu? Me ajeite. E agora aí essa ferinha, Vinícius, que tem 27 anos, é empresário, bacharel em Direito e está há 3 anos no segmento óptico. Vinícius, manda brasa aí, seja muito bem-vindo ao CPL Cash. Pois, muito obrigado pelas boas-vindas, Ramon, Agnes. Vocês são amigos que a gente conhece há muito tempo e a gente fica muito feliz em ver esse projeto se dando início e fica muito honrado, nós nos sentimos muito honrados em estar sendo o primeiro episódio do podcast de vocês. Desejamos muito boa sorte para vocês e que essa conversa, não só para vocês, mas como todos os que estiverem acompanhando, seja enriquecedora, grandiosa e que a gente possa ajudar no conhecimento que a gente tem aqui e tornar cada vez melhor a comunicação, tanto para vocês quanto para que o público entenda as dificuldades, os paradigmas, todas as questões técnicas da ótica que a ótica tem, né? Então, assim, com os 23 anos de experiência do meu pai, que a gente está aqui junto, para trazer informação, conhecimento e agregar no que a gente puder. Excelente. Pessoal. E aí, Ramon, vamos agora. Para que a gente possa iniciar e contextualizar realmente a história de vocês, a gente queria inicialmente, Everaldo, entender um pouquinho de como iniciou aí esse projeto, como foi que surgiu a ideia de trabalhar com ótica
e que você trouxesse para a gente aí um pouquinho dessa informação para que as pessoas conheçam um pouco mais do Everaldo e em seguida aí a entrada nesse segmento também do Vinícius, né? Como foi frisado pelo Wagner, eu entrei na Polícia Militar e passei um tempozinho na Polícia Militar, depois fiz o concurso para a Polícia Civil e fui para Maceió. Em Maceió, tive a oportunidade, sempre estudando, fazendo tudo, fui fazer faculdade de Direito. E lá conheci um grande mentor, um grande empresário chamado Márcio Florentino Nucles, que é da Ótica Fluluc. E ele, depois de um período fazendo a faculdade, ele ficou muito meu amigo, tudo, e eu não sabia que ele era da Fluluc nem nada. Mas aí, certo dia, ele me convidou para ir conhecer as óticas dele. Aí eu fui. Aí, chegando lá, ele me convidou para conhecer o segmento, para participar, tudo. Ele perguntou se eu tinha interesse, aí eu estava passando uma dificuldade um pouco do Estado, não estava pagando direito. Aí, não estava pagando, aí eu abracei a oportunidade. Isso então, a gente está falando dos anos 2000, 99... Exatamente, foi logo no início isso. Como foi que eu cheguei a saída para abraçar essa ideia de trabalhar com ótica, entendeu? Entendi. Aí o Márcio me perguntou o que era que eu poderia ajudar ele na ótica, na empresa. Aí eu, realmente, na verdade, eu não sabia fazer nada. Fazer um pouco de segurança. Aí eu falei para ele, Márcio... Era tímido, matuto. Márcio, eu aqui no momento, eu poderia fazer o quê? Ajudar você na área de segurança das suas lojas. Porque eu trabalhava na polícia, na folga, poderia fazer esse trabalho, dar esse apoio. Você dominava bem a área de segurança? Exatamente. Aí fui. Aí ele disse, tudo bem. Aí eu fui, realmente passei 2 ou 3 meses fazendo segurança da loja dele. E lá, eu, habilidoso, fui tendo mais a interação com... Já que a loja tinha o laboratório, tinha o escritório, tinha tudo, aí eu fui tendo mais acesso a conhecimento do laboratório, a se interessar pela parte técnica, tudo isso. A ponto que depois de uns 3 meses, mais ou menos, ele chegou e me chamou. Everaldo, como é que tá as coisas? Eu digo, rapaz, está tudo bem. E você já tem está preparado para assumir outra função, alguma coisa? Eu digo, agora no momento é a minha vez. Aí eu fui realmente começar a trabalhar com vendas, isso na minha folga, porque eu trabalhava uma parte na Polícia Civil e na folga eu ia dar essa assistência lá na loja com o Márcio. Aí fui ser vendedor de uma loja. Até hoje eu comprei essa loja lá no Márcio. A loja que eu iniciei há 25 anos mais ou menos, depois teve a oportunidade e compramos essa loja hoje e tem o nome Joia Luque lá em Maceió. Então você, no caso, começou como segurança e se apaixonou pelas vendas, né? Exatamente. Começou a pegar gosto pelas vendas. E essa história, Vinícius, a gente sempre conversa, né? Sabe que vocês realmente têm a veia do empreendedorismo, né? E essa questão de venda, a gente percebe no Everaldo que ele realmente domina muito bem, né? Mas a gente tem aqui que da ótica você saiu ampliando essa informação para a família, exatamente, né? Depois que eu comecei lá em Maceió, já sendo vendedor, depois eu fui ser gerente de 2 lojas, depois de 3, 4 lojas, eu fui gerente de umas 3, 4 lojas dele lá em Maceió. Aí, o que ocorreu? Chegou a oportunidade de eu ser transferido da Polícia Civil para o interior. Aí fui ser transferido para Palmeira. E em Palmeira tinha uma loja da Fluluc que estava passando por dificuldade, que poderia até ser fechada. Aí o Márcio me chamou e disse, Everaldo, a oportunidade é essa que eu vou lhe dar, não dou a ninguém. Mas a você, pela confiança e credibilidade que você se transformou praticamente um irmão meu, eu vou fazer uma proposta a você, que era um tipo de sociedade da loja de Palmeira. Aí eu fiquei sócio com ele durante mais ou menos uns 3 anos. Ele administrando Maceió. E eu ficava na parte de vendas da loja de Palmeira. Entendeu? Aí eu quero agradecer também o momento que teve uma pessoa muito importante que me ajudou nessa transição, que para eu ser sócio nessa parte de 50%, o Fábio, que é um advogado muito amigo meu, ele foi quem me ajudou na época, que me ajudou a adquirir essas 50%, que na verdade eu não tinha, eu só tinha
Tinha um carrinho. Um carrinho pequeno, que era um Fusca, que tinha que vender o Fusca para poder Eu acho comprar que essa parte. qualquer pessoa que contar uma história desse tipo aí, né, vai ter sempre alguém que deu ali o braço, deu apoio, ajudou de alguma forma, não é, Vinícius? E o mais importante, sabe, é como você pode transformar as oportunidades. Porque muitas vezes se fala, assim, em oportunidades que elas não nos chegam. Mas a gente vê em uma história tão enriquecedora como a de Everaldo, que as oportunidades são criadas por nós mesmos. Porque Everaldo, que já era da área de segurança, era policial civil, foi trabalhar em uma ótica, mas num setor de segurança. Se ele tivesse permanecido no setor de segurança, sem ter uma visão tão ampla daquilo, do caminho que ele poderia percorrer, talvez ele não estivesse hoje com tantas óticas como você tem, com uma história de sucesso como você tem, não só você e sua família. Então você saiu da área de segurança, sabe, Ramon? E foi para a área de vendas, que nós sabemos que hoje no mundo empresarial, a área de vendas, na verdade, as vendas são preponderantes e são a mola propulsora de todo e qualquer sucesso empresarial. E essa camisa das vendas e de saber vender, de saber atender muito bem o cliente, vocês da Joia Look vestem muito bem. E as oportunidades foram dadas e aproveitadas. É importante também falar isso, que o cavalo Perfeito. selado, ele passa uma vez e você deve aproveitar a Mas oportunidade. nesse caso, eu acho que deram um outro cavalo, ele montou em outro, né? Porque deram da segurança e ele montou das vendas. Mas aproveitar. a pessoa, o ser humano, ele tem que ser grato. Então, Perfeito. quando eu me referi ao Márcio e ao Fábio, foram as primeiras pessoas que me acreditaram em mim e viram que eu tinha condições de crescer. Digo assim, porque o Márcio é um empresário muito forte no ramo, tem mais de 60 anos no mercado, tudo isso. Então, e ele olhou para mim e disse: Everaldo, você é o cara que eu vou lhe dar a oportunidade. E me deu. Mas eu abracei. Ele me deu a oportunidade e eu abracei a oportunidade. O Fábio foi um cara também que me ajudou nessa oportunidade. Então, isso, eu estou falando o nome dele aqui, porque foram pessoas que tiveram referência no meu início. Depois do resto, foi eu que trilhei com todos os meus esforços, tudo Trabalho isso. duro, Tá dedicação também. Então, eu quero dizer uma coisa. Quando você se falou sobre a loja já de Palmeira, aí foi na hora que eu, em Palmeira, já trabalhando em Palmeira, tendo lá junto com minha esposa, trouxe minha família tudo para Maceió, aí veio a ideia, do jeito que o Márcio fez comigo. Eu venho de uma família que é de pequenos agricultores, que a gente mora de uma família que são 8 irmãos. Então, a gente sempre morou no sítio, tudo isso, fomos para a cidade aos 18 anos, antes de entrar para a PM, porque o nome já foi frisado. Então, eu tenho 8 irmãos. Então, não era justo eu estar no ramo que estava dando certo e não levar a minha família comigo. A oportunidade é Na das oportunidade. pessoas. Então, do jeito que o Márcio fez comigo, eu fui fazendo com meus irmãos. Eu tenho minha família também, é quase toda na PM, na polícia, na área de segurança. É um batalhão, né? É um batalhão, praticamente. Então, aonde tinha uma cidade que tinha um irmão, eu chegava e montava o negócio junto com eles. Dando todo o conhecimento, dando a oportunidade. Passando para ele todo o conhecimento, todas as informações e ajudando do jeito que o Márcio me ajudou. Então, eu cheguei em Giral, montamos uma loja em Giral, chegamos em Arapiraca, montamos outra loja em Arapiraca, chegamos em Garanhuns também, do mesmo jeito, Maceió e Santana. Cada cidade dessa onde eu tinha um irmão, a gente montava a loja e eu era sócio com eles. Quando eles decolavam, que tinha o esforço, que fazia tudo, todo entendimento, aí eu chegava e eles guiavam com suas Montou oportunidades. uma espécie de franquia familiar, né? Exatamente. Então, no momento hoje, tem 3 lojas em Pernambuco, em Garanhuns, tem loja em Maceió, Giral, Garanhuns, tudo isso tem um irmão que gerencia essa parte. Quando se diz franquia familiar, é porque, no momento, ela só está entre família. Uhum. Talvez, com a chegada do Vinícius, de novas pessoas, essas pessoas mais jovens, pode ser que se crie o quê? Um modelo de franquia que possa se expandir, que é o objetivo nosso. Mas, no momento, a gente está só entre família.
E todos os irmãos deles, todos hoje estão independentes, assim como ele também. Todos os irmãos estão independentes, cada um tem sua loja e segue o seu caminho. Quando falando nessa questão de franquia familiar, a gente realmente segue esse caminho com sonhos futuros, ambições futuras, pensamentos futuros, que seria se tornar um dia uma franquia, criar um modelo de negócio para se tornar uma franquia, para sim expandir e escalar cada vez mais o nosso negócio. São planos e ambições que eu tenho e que meu pai tem também, mas é um desafio que acredito que não é um desafio para ele, mas é um desafio que muito provavelmente será o meu. E a gente tem esse desafio para essa sucessão e essa expansão ser com as novas pessoas, com novos conhecimentos, novas tecnologias, e a gente tentar crescer cada vez mais, entregar saúde, qualidade de saúde, qualidade de visão, os melhores produtos que a gente sempre busca entregar. Everaldo e Vinícius, sabe, eu até estava dizendo a Ramon, uma das coisas que me faz ter tanta admiração por vocês é também a questão familiar. Porque o sucesso de vocês não é só um sucesso profissional, é muito mais do que isso. E hoje, para que você possa, sabe, Ramon, sonhar, para que você possa projetar, para que você possa acreditar, para que você possa realizar, muitas vezes isso tudo nos distancia daquilo que é mais importante em nossas vidas, que é a família, que são os amigos. Às vezes a gente trabalha tanto, corre tanto atrás dos nossos objetivos, que fica uma lacuna muito grande, enorme em nossos lares. E uma das coisas que eu costumo dizer é que nenhum sucesso profissional compensa um fracasso no lar. Nenhum sucesso profissional compensa um fracasso familiar. Você tem que ter um equilíbrio gigantesco, ainda que seja, Ramon, um malabarismo para que você possa aqui dosar o ritmo do seu sucesso com um apego com o seu lar, com a atenção com seu filho, com a sua esposa, com seus amigos. Mas para que você tenha esse equilíbrio e saiba dosar de forma igualitária, e se não igualitária, mas da maneira correta, é preciso ter muita habilidade. E essa habilidade vocês têm muito e estão de parabéns. E uma das coisas que a gente vem aqui como um ponto sólido no negócio de vocês é que a gente tratou de 2000, basicamente quando você iniciou, e quando ele iniciou, alguém já vinha fazendo sucesso, né? O rapaz que você mencionou, qual é o nome dele mesmo? Márcio. O Márcio já vinha fazendo sucesso no segmento, e a gente está em 2024 justamente falando sobre possibilidade de expansão. E esse segmento, o segmento de ótica, que a gente vinha conversando com o pessoal, ele realmente vem se mantendo no mercado, e há uma possibilidade de vocês estarem o tempo todo inovando, né, Vinícius? Inclusive, a gente vinha conversando aqui, Everaldo, sobre os eventos que vocês participam, nós sempre buscando inovar, não é isso, Vinícius? Todos os anos acontece aqui no Brasil, em São Paulo, a maior feira da América Latina, chamada Abióptica. É um evento onde se reúnem as maiores empresas multinacionais do ramo óptico, tanto na questão de lentes, na questão de armações, questão de tecnologia de softwares, questão de lente de contato e toda a saúde, toda a questão da óptica em si. Acontece em São Paulo, existem outros eventos que acontecem em Natal, Fortaleza também, e todos os anos a gente busca estar participando desses eventos porque a gente consegue trazer o que está acontecendo de novo no ramo óptico, toda a tecnologia que está sendo trazida de fora, de outros países, que essas empresas elas são multinacionais. Então elas são empresas da Alemanha, são empresas da Itália, dos Estados Unidos. Então elas trazem essa tecnologia para o Brasil e a gente vai lá buscando justamente esse conhecimento para poder trazer para o nosso público, para trazer para todos os nossos clientes, para os nossos amigos. Então a gente busca realmente estar inovando, porque é como a gente estava discutindo aqui, o cliente que era de 2000, dos anos 2000, que é do meu pai, ele tem muito provavelmente uma forma de comprar totalmente diferente da minha geração, que é uma geração do ano 2024, que a gente é uma geração onde a gente está mais antenado e o cliente está cada vez mais entendendo e exigente na questão do que ele vai comprar. Então, assim,
ninguém sai de casa buscando comprar por comprar. A gente vai comprar buscando tecnologia, saúde, que a gente possa atender isso. O cliente que vem à loja, a gente está preparado para isso. Se a gente não busca esse conhecimento, muito provavelmente a gente não vai estar preparado para atender esse cliente, que cada vez mais ele está evoluindo, cada vez mais ele está buscando o melhor para ele, tanto na questão de custo-benefício, quanto na questão de tecnologia e de saúde, sabe? Então todos os anos a gente participa desse evento para trazer isso para cada vez mais próximo do nosso cliente. Meu pai, ele já participava antes. Eu participei da abiótica com ele, sem nem ter pretensão de participar do ramo óptico em si. Meu pai, ele sempre foi sempre entendeu muito, deixou muito livre a minha decisão. Então, eu fui fazer direito, fiz a faculdade de direito, eu fui trabalhar com outro ramo, um ramo de cama, mesa e banho, e esse ramo que eu trabalhei na época da pandemia, infelizmente não deu certo. E quando eu voltei para a ótica, eu sentei com ele e eu disse, eu tenho 2 opções aqui, e uma das opções é estar na ótica, junto com você. E eu quero ter a oportunidade, assim como ele teve, eu quero ter a oportunidade também de aprender com você. E assim, ele foi muito, muito importante, porque ele deu essa oportunidade para mim, para tanto me dar a liberdade de poder errar e de poder trazer o novo. Então, assim, perfeito. O que ele aplicava talvez não fosse mais funcionar daqui a um tempo. É quase que unir a sabedoria à inovação. Perfeito. A gente faz de tudo para ser uma dupla muito boa, porque a gente faz isso. Mas você me disse aí que seriam 2 opções. Pelo que eu vi, você só chegou a dizer uma, né? Que era que ficar com ele já foi ficando. Né? Ó, tem 2 opções. É ficar com o senhor aqui na ótica, tá certo. Então já tá certo. Pronto. Você chegou a dizer outra. Eu cheguei a contar outra opção. E, na verdade, era porque, quando eu era mais jovem, nunca fui um bom aluno. Mas nessa época que eu estava nessa outra empresa, eu comecei a estudar mais e me especializar mais. Então, a outra oportunidade seria justamente uma faculdade possível de medicina. A gente sentou para conversar e ele falou, mas tem a opção de você fazer isso. E eu vou lhe dar o apoio se você quiser. Mas eu prefiro que você fique aqui. Faça isso aqui. Né? Porque eu hoje, eu estou muito feliz. Puxa mais para perto, Everaldo. Eu estou muito feliz com o Vinícius hoje estar na minha loja me ajudando. Porque quando você tem um negócio e você tem um filho que vai ser o seu sucessor, que vai comandar os seus negócios, você tem que ser grato por isso. Está se realizando novamente. Né? Exatamente. Então, graças ao Vinícius, o interesse dele, claro que eu motivei, eu levei ele para São Paulo, ele fez curso, ele fez tudo. E ele abraçou a ideia. Então, isso foi o mais importante. Então, hoje Vinícius está alavancando minhas lojas, modernizando tudo. Você pode verificar que na pandemia muitos negócios fecharam. Nós modernizamos nossa loja através do Vinícius já com as ideias. Nós reformamos a loja de Palmeira, que ficou uma maravilha, Santana e outras. Está entendendo? Para poder, após pandemia, que era uma coisa incerta, mas a gente tinha que estar preparado para quando acabar tudo, a gente tá se reinventar. Exatamente. Né? Esse foi o importante. Eu acho que essa evolução é uma constante na vida de vocês. Na verdade, na vida de todo e qualquer empresário, né? Evoluir sempre. Eu tenho 2 pontos de vocês. 2 coisas aqui no segmento que a gente vinha conversando. É que é o seguinte, o público de vocês, ele é muito amplo, porque a ótica vai da criança ao idoso, né? Então a gente pode realmente discutir bastante sobre o público. E uma coisa que eu realmente vinha pensando é que o óculos, hoje em dia, ele é mais um adereço, que as pessoas veem ele como a questão estética em si. Não é mais somente a questão da visão, do bem-estar da visão. Então, vocês, eu acho que trabalham isso o tempo todo, né? A questão tanto do público como a questão da estética, né? É justamente isso, porque o que acontece? O mercado mudou e a forma de compra, ela realmente mudou. Então, hoje, o cliente que ele busca a saúde ocular, ele busca uma imagem. Vocês são advogados e também são clientes da gente, então vocês buscaram uma imagem. Você usa um óculos em acetato, um óculos um pouco mais moderno. Quando o Ramon usa um óculos
3 peças que a gente chama de balgrife. Esse flutuante, ele é um óculos mais tradicional. Cada óculos vai passar uma mensagem. A gente faz o quê? A gente vai justamente entender a mensagem que o cliente quer passar, entendendo quais são as tendências. Então a gente pega todos os anos, quando a gente faz parte dessa feira, e a gente não só na feira, a gente busca também o conhecimento através de cursos que a gente participa, de reuniões, de encontro com representantes, para entender quais são os lançamentos, quais são as tendências de 2025, que é o ano que está logo ali. A gente já está fazendo compras de peças visando o lançamento para 2025. Então, assim, cada cliente ele tem uma forma de comprar. Meu pai, ele é um grande vendedor. Ele vende muito. Para mim, ele é a minha maior inspiração na questão de vendas que eu conheço. Ele é um grande, grande vendedor, tanto por conta dessa questão do tempo que ele tem, mas também do conhecimento. Ele sempre buscou plantar essa semente em mim, de a gente estar sempre buscando conhecimento, levando o melhor para o cliente. Olha, Vinícius, o que você está dizendo tem um pouco de fundamento, mas eu não me considero um grande vendedor. Eu apenas tenho um pouco de habilidade. Então, para você hoje se for falar que é um grande vendedor, você só precisa ter algumas habilidades e gostar do que faz. Então, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de atender as pessoas, então isso já é o diferencial. Então, o segredo hoje, eu tenho um segredo que eu vou até revelar aqui. O segredo... O segredo para qualquer pessoa ter sucesso, tanto em vendas, no negócio que quiser, é o quê? É você criar relacionamento com a pessoa. Então, comunicação e relacionamento. Então, se você está diante de uma pessoa e cria o relacionamento, conhece a pessoa acredita em você, confia em você, você naquele momento você vai vender. Você vende o que você quiser. Tá entendendo? Então, eu fiz isso, porque até os 18 anos, o que era que eu fazia? Eu limpava mato. Como era que eu ia ser um vendedor, pelo amor de Deus? Então, depois eu fui criando, com o tempo, estudando, fazendo alguma coisa, buscando, eu fui tendo o entendimento que a venda é relacionamento. Quando eu conheci o Márcio, foi o relacionamento que me transformou. Então, hoje eu vendo um óculos a você, Ramon, ao Agner. Primeiro, eu procuro entender a pessoa, ver a necessidade da pessoa, crio o relacionamento, aí pego a minha parte técnica, que é 30%, e levo para aquele negócio. Pronto, aí por isso que dá certo. Tem gente que faz o quê? Vai querer vender sem saber nem quem é a pessoa. Não pode. Não pergunta o nome, Exato. não pergunta de onde é, nem nada. Pronto, né? Fica aquele negócio seco. Pronto, não consegue vender. Aí o Vinícius dizia, Everaldo, você atende 10 pessoas, vende a 9. Vendo. Olha, quando o Ramon falou aqui, mas o Agner... E a outra não vendeu porque era fiado, você não quer vender mesmo. Né? Quando o Ramon falou que eu tenho 23 anos de ótica, eu hoje, ontem mesmo, eu atendi uma cliente que foi uma das primeiras há 23 anos, que até hoje ela é minha cliente. Fidelizou mesmo. Mas eu sei onde ela mora, eu sei o que ela gosta, tudo, eu conheço tudo. Conheço a família, tudo. O que ela gosta e o que não gosta. Então, isso que faz o diferencial. Então, qualquer um que queira ser um bom vendedor, procure ter relacionamento. Ter uma escuta ativa. Ter uma escuta, ouça primeiro o que é a necessidade do cliente, que você vai se dar bem. Lembrando que os clientes sempre compram pelas razões dele, não pelas suas. Exatamente. E então, sabe, sabe, Everaldo, só para contribuir aí com o que você está falando, se o cliente, ele lhe vê como um vendedor, você criou a maior objeção do mundo. Ele jamais pode lhe ver como vendedor. Tem uma frase até que todo mundo ama comprar, mas ninguém gosta do vendedor. Exatamente. Ô, Agner, não interrompendo, você vê. Eu, 23 anos que estou gerenciando um negócio na minha loja, mas todos os dias que você chegar, quase todos, eu vou estar lá. Você não vai saber se eu sou o dono, se nada. Eu sou o vendedor, que eu gosto de atender as pessoas. Então, eu tenho o maior relacionamento no meu negócio, porque eu conheço as pessoas. Então, eu tenho uma equipe de venda que não chamo eles de vendedor, e sim de consultor. No ramo de ótica, você tem que levar para esse lado. Não é vendedor, e sim consultor.
você vai fazer uma consulta Exatamente. àquele cliente, para sentir a necessidade dele, aonde está doendo, para você resolver. Isso. Ele não é um vendedor, é um especialista em ótica. Exatamente. Quando o cliente chega Você vai lá, dizer qual é o problema, ele vai me conta a sua história e depois eu vou lhe dizer qual será a transformação. quando o cliente chega lá com a dor dele, com o grau, com a consulta que ele fez, a gente vai tentar entender. Porque por mais que existem vários tipos de rosto e vários tipos de óculos, mas nem todo óculos vai se encaixar com a lente que você tem. Então a gente vai entender essa dor, entender qual é a necessidade do cliente e trazer realmente o adequado para ele. Quando meu pai falou que nós somos consultores, e de fato nós somos mesmo, a gente busca de fato dar consultoria para o cliente. E ele às vezes ele faz umas mágicas que eu fico sem entender. Ontem mesmo aconteceu um caso que eu fiquei impressionado. Eu fiz todo um relacionamento com o cliente, conversei, fiz tudo, só que eu não estava conseguindo encaixar. Conexão, Estava faltando Faltava alguma coisa, a né? cereja do bolo, sabe? Que era Tava verão. faltando, eu não sei. Era verão Eu cheguei chegar. nele e disse, pai, enquanto eu vou olhar as peças novas que chegaram para ver para cliente, vai dando um suporte para você ir mostrando algumas armações. Tá certo. Eu fui no escritório, quando eu voltei, ele já tinha vendido, já estava fechado. Recebendo dinheiro, Eu já era. Rapaz, o que aconteceu? Você vai fazer uma mágica. Mas sabe o que foi, Luiz? A mágica foi essa. Quando você passou por mim, Não tá Você contando esse segredo. É igual a Deu uma- história do pote de azeitona. Depois que eu cansei ele, você foi lá e abriu, né, velho? mas o Vinícius não lembra que na hora que ele ia passando, ele me deu uma dica que foi a principal. Ele disse, a cliente quer uma armação redonda. Aí eu digo, poxa, é minha agora. Assim, né? Aí Já ele tô tu com fez, ela. mas achei Não, tudo que ele foi fez. impressionante, Foi. assim, questão de minutos. Agora, isso se dá também pela trajetória. Assim, todas as vendas que a gente faz, muitas vezes quando a gente acerta, quando a gente erra, a gente senta para conversar. Rapaz, onde foi que eu errei naquela venda? Depois dessa situação, eu fiquei me questionando. A venda deu certo, tudo, mas por que eu não consegui finalizar? Aí eu fiquei pensando e tal nessa conversa, e justamente faltava esse detalhe. Ele viu uma armação que eu não tinha visto, entregou e tal. Então, a gente discute muito, e esses 20 anos que ele tem de comércio, 20 anos de pura sabedoria, ele traz para mim. Então, quando eu estou errando ou eu erro, ele chega para mim e me dá esse direcionamento. Muitas vezes, mais que tenha 23 anos de ótica, ele erra também. E quando ele erra, eu tento dar esse direcionamento. Aí eu digo, pai, eu acho que você errou nesse ponto. E a gente fica discutindo e termina que na próxima venda a gente está pronto. Tá O melhor, né? consultor, Arretado. o vendedor é assim. Olha, um bom consultor, ele tem que levar, além do relacionamento, dessas coisas que eu estou falando, ele tem que diferenciar. Hoje, por exemplo, hoje no mercado de ótica tem uma banalização. Todo mundo tem ótica, todo mundo quer abrir um ponto, não sabe por quê, quando é amanhã fecha. A barreira de entrada é baixa. Aí você fecha, não sabe por quê. Mas não só é assim, Paulo. O ramo de ótica, você tem que ser um profissional qualificado. Por exemplo, eu mesmo, depois de muito tempo, eu sou técnico em ótica. Eu estudei, passei 3 anos fazendo Você curso. aperfeiçoou. Pronto. Aí eu levo essa parte, que nem eu falei, dos 30% para me ajudar. Mas você chega, abre um ponto de venda, não sabe de nada e quer vender Vai óculos. vender óculos. Vender óculos não é vender uma sandália, nem nada, não. Você tem que ter conhecimento, porque você vai tratar da saúde das pessoas. Perfeito. Não é isso? Agora, Então, esse é o exatamente. importante. Quando um Além- cliente além vai na da ótica de estética, vocês- é realmente a saúde. Então, assim, muitas vezes a gente vê essa questão da banalização de muitas óticas serem agressivas, de fato, na questão do marketing, na questão do preço, tudo. E a gente entende que o ramo óptico, ele tem dois pensamentos. Existem as óticas que elas vão mais voltadas para a questão de preço, para a questão de ser muito agressiva, e muitas vezes não fornecem o necessário para o cliente. Às vezes você, é como ele falou, abre uma ótica, não tem conhecimento técnico e quando entra, vê o quanto é difícil, mexer com a saúde. E o outro segmento é justamente essa questão de ser técnico, na questão de valor agregado, de exclusividade. Lá na ótica a gente trabalha com marcas exclusivas, que só a gente tem autorização de vender. Marcas que depois de muitos anos trabalhando, a gente recebeu autorização e a autorização de vender essas marcas.
são exclusividades. Então, para esse tempo a gente ter conseguido, a gente errou, a gente acertou, e a gente teve realmente essa busca nessa evolução, nessa questão técnica, nessa questão de relacionamento com o cliente, nessa questão de estar buscando realmente melhor. Você vê como o ramo óptico é bom e muito melindroso ao mesmo tempo. Se você hoje procura um consultor para trabalhar numa ótica com qualidade, você não encontra. É muito difícil. Você não encontra, você pode botar, vai chegar vários currículos, mas a pessoa qualificada para ser consultor, você não encontra. Inclusive, esse é um dos pontos que a gente queria tratar com vocês, sobre justamente isso, as vantagens e desvantagens do negócio. Mas antes eu queria fazer aqui uma ressalva, justamente aproveitando o embalo aí de vocês, que a ideia da gente é justamente, para você que está nos assistindo, levar a informação da pessoa que vive aquele comércio. As dicas que vocês deram aqui, elas são valiosíssimas para qualquer pessoa que tem interesse de conhecer o segmento. E quando você falou aqui sobre vendas, o relacionamento com o cliente, fica para você que tem interesse de atuar nesse segmento, ou até com vendas mesmo, a importância de fazer isso aqui. O Everaldo está mostrando a essência de um bom vendedor, consultor, as habilidades que ele desenvolveu, Agnes, e tudo aquilo que qualquer pessoa que tem o interesse de abrir um empreendimento precisa ter. E o principal deles que você falou, o cuidado com o seu negócio. Não é porque você tem 20 anos trabalhando naquele segmento que você vai deixar de estar lá diariamente atendendo o seu cliente que já tem 20 anos, a pessoa que lhe atendeu lá atrás. Então, é muito importante. E eu queria fazer um paralelo aqui, Vinícius, e saber do Everaldo, como é que você se sente hoje diante da necessidade de ter a loja, o ponto físico, essa estrutura que a gente está vendo aqui no vídeo, muito bonita por sinal, e até parabenizo vocês. E em relação também estar presente no digital, se a gente não pode deixar de falar sobre isso. Então, Everaldo, fala pra gente como é aí o paralelo de saber que precisa existir ali nesse Benito Digital, e o Vinícius aí como é que tá nessa contrapartida em ajudar. Olha, o Vinícius veio para somar muito no meu negócio. Então, essa parte mais inovadora, de tecnologia, tudo isso o Vinícius domina perfeitamente. Então, o que foi que o Vinícius está levando para dentro do negócio? É a informação tecnológica, buscando sempre as melhores tecnologias para dentro da loja. Hoje nós temos um laboratório de ponta, de montagem totalmente tecnológico. Nós hoje montamos um óculos. Em apenas 10 minutos você chega lá, eu monto um óculos para você em visão simples, em 10 minutos. Isso é tecnologia. Isso já foi inovação do Vinícius, que acreditou e eu abracei e coloquei na minha loja. Então, isso faz o diferencial. Então, você hoje quer abrir um negócio numa cidade onde não tem oftalmologista, nem nada, e como é que você vai crescer? Você tem que, para botar um negócio, você tem que pensar primeiro aonde você vai colocar, estudar os prós e os contras para você decolar, senão você fica à toa. Então, a inovação hoje, a tecnologia, é uma grande diferencial hoje na loja. Então, você chega na minha loja hoje, em uma das nossas lojas, você tem o que tem de mais moderno. Nós trabalhamos com as melhores marcas de lentes e armações do mundo. Se você perguntar, Everaldo, quais são as melhores, sem denigrir as outras empresas? Eu posso citar aqui, Essilova, Roya, Zeiss, as melhores multinacionais que existem no mundo. E você chega na minha loja, eu tenho. Mas sabe por quê? A tecnologia. Hoje, você faz o pedido de uma dessas lentes, eu digito no software, na mesma hora no Rio de Janeiro, São Paulo, a lente está confeccionada. Em 3 dias está na minha loja para montar. Então, isso é diferente. Que quando eu iniciei, você passava 30 dias para receber uma lente dessa. Hoje, em 5 dias, 10 dias, você tem. O que a gente percebe é você se permitir, deixar que essas novas tecnologias entrem no negócio. Perfeito. Porque tem gente que realmente faz o quê? Meu negócio está dando certo assim tá Exato. ok. Mas você fez o inverso, né? Permitiu e bom ter o filho do Você lado. resiste às inovações e cria ali uma empresa com formas de agir que criam mais obstáculos do que soluções.
Entendeu? E Vinícius, me diga uma coisa, com relação ao marketing digital, como vocês têm desenvolvido isso lá na Joia Look, o que isso tem trazido de bom para vocês, para que as pessoas que estão nos acompanhando agora possam saber como investir no digital e qual o retorno que vocês irão ter com isso, né? Então, eu acredito de fato que o empresário ele tem que olhar para o seu negócio e se perguntar e ver a dor de onde ele está errando. Eu vou olhar para o meu negócio e vou dizer, onde é que eu estou errando? Onde é que eu posso melhorar? Onde é que eu posso evoluir? Então, quando a gente chegou, a gente começou a realmente investir de forma mais agressiva no marketing, na questão de nós temos uma agência, nós contratamos uma agência para realmente dar esse suporte na questão do marketing. Eu era um pouco tímido para conversar, para falar, fazer vídeos e tudo. Mas depois do primeiro vídeo, acredito que vocês também. Depois do primeiro vídeo, você perde a timidez e vai falando. Tá parecendo igual aqui, né? Que não sai meio mas agora a gente já tá Agora tá Então, o que era que a gente via, assim, a gente tem que fortalecer muito o marketing. Hoje o marketing ele tem que ser ele é muito mais acessível. Então, assim, hoje você consegue, com a câmera do telefone, você gravar um vídeo, pode ser mais profissional ou não. Eu curto muito essa questão de ter atenção em cada detalhe, ter atenção em em cada momento. Então a gente vai gravar um vídeo, preste atenção em tudo que eu estou falando, em tudo que está atrás, tudo que a gente está se posicionando. E ele foi muito importante, meu pai foi muito importante porque ele me deu a oportunidade para isso. Eu disse, acredito que a gente tem que focar no marketing. Vá lá, meta a cara. Nossa. E eu fui e tive a coragem de fazer. Assim, e foi muito, muito, muito importante. Foi uma virada de chave para o nosso negócio. O marketing foi muito importante. A gente trabalha com tráfego pago, a gente trabalha com essa questão de marketing, vídeos, divulgação. E outra coisa que foi extremamente importante que ele falou. Quando eu cheguei na loja, eu falava, rapaz, eu tenho um sonho de reduzir essa entrega do óculos. O óculos que demorava, como ele falou, antigamente demorava 30 dias. Quando eu cheguei, estava demorando de 12 a 15 dias para entregar um óculos. E eu falava, existe alguma possibilidade da gente diminuir essa margem de entrega? E foi nessa que a gente comprou um laboratório super tecnológico para colocar lá na ótica. E a gente reduziu em o que era 12 a 15 dias, em alguns óculos a gente consegue entregar no mesmo dia. Em alguns óculos a gente reduziu de 15 dias para 5 dias, 4 dias. Então, assim, foi muito importante isso, porque a gente entrega justamente essa experiência do cliente. O cliente está buscando cada vez mais ter uma experiência diferenciada. Então, a gente foca muito na experiência, na jornada de compra do cliente. Desde o momento que ele chega na ótica com a consulta dele, a gente vai entender a dor, entender a necessidade dele e fazer com que a gente seja o mais eficiente possível, para a gente poder entregar um processo desde o momento que ele decide comprar, para a gente entregar de forma mais ágil e mais rápida possível a pura tecnologia, o que existe de mais moderno, para que ele tenha uma experiência de venda, de pós-venda, cada vez mais interessante. Então, não sei se essa situação que ele está falando aí parece que é o que a gente vem conversando todos os dias no escritório. Exatamente. Vinícius, me permita fazer esse adendo aí, Everaldo. A gente conversa sempre com os nossos clientes, os empresários que querem colocar um negócio ou que já têm um negócio em andamento, que são 3 pilares que a gente sempre indica para que ele observe. Primeiro é se o negócio que ele está montando tem demanda, que muitas vezes a pessoa quer abrir um negócio, mas não entende a demanda. No caso da ótica, a demanda já é presente, a gente sabe que existe. O segundo ponto é justamente a entrega. Às vezes você trabalha com um serviço, Everaldo, um produto que a entrega é muito ruim. Você vende, tem demanda, mas você não consegue entregar com qualidade. E aí muitas dessas vezes você só vai vender uma vez. Só vai vender uma vez. Exato. Porque você não entregou aquele produto ou aquele serviço. E o terceiro é a transformação que o teu produto ou o teu serviço vai gerar na vida do cliente. Porque se você entregar só o produto e não entregar a transformação, o cliente vai ser a única vez que ele vai comprar você. Se você olhar direitinho, vocês estão observando os 3 pilares muito bem, vocês estão preocupados com todos eles. E eu acho que talvez o sucesso realmente passe muito por isso. Vinícius, antigamente, antigamente o Everaldo sabe muito disso, que foi quem iniciou toda essa jornada de sucesso de vocês. Antigamente a clientela que se tinha nas empresas era a clientela daquele jornal, boca a boca, um conversa, outro indica, o parente, o primo, o irmão, algo do tipo.
Com esse marketing digital, o que mudou para vocês? E assim, tem mudado também o público, que vocês antes atendiam um público que já estava rotineiramente acostumados a comprar vocês e vocês também acostumados a atendê-los. Mudou, inovou o público com essa nova demanda? Hoje, Agner, esse tipo de cliente que o boca a boca, que informa, que traz os parentes, e ainda existe, eles são os melhores. E é essencial. Esse é essencial, é importantíssimo. O marketing boca a boca, esse é maravilha, mas claro que com a tendência da tecnologia, claro que o marketing digital está ajudando muito. Tá e aquele que vem pelo marketing digital também vai indicar outras pessoas. Então você tem que ir fidelizando dessa forma. Se multiplicar cada vez mais. Anteriormente, se você conseguir trazer ele para dentro da sua loja, através do marketing, você ali vai fazer o quê? Criar o relacionamento e fazer aquela parte que eu disse anteriormente. 70% de relacionamento e 30% na parte técnica. Para você ter uma boa venda. Então você tem que mostrar em todo o contato com o cliente, porque hoje existe uma diferença. O cliente sai procurando preço. Quanto é o preço? Quanto é o preço? Não. Ele tem que, por exemplo, na nossa loja, os nossos consultores são orientados a fazer o quê? A trabalhar um diferencial entre preço e valor. Algo que tem valor, ele é de estimação, ele tem que ser orientado, ele tem que fazer tudo. Preço tem em todo canto. Valor é quando você vê que aquilo você vai comprar e vai ter utilidade para você. Você vai comprar um óculos, ele foi orientado, ele tem uma marca, ele tem uma tecnologia empregada que você vai ter uma durabilidade maior. Então, isso é um valor. Então, você tem que diferenciar. Você, quando o cliente chega lá na minha loja e pergunta qual o preço, ou então está caro, sabe o que é que eu falo para ele? Caro por quê? Você está comparando com qual produto. Aí você vê a diferença. Você não pode comparar um óculos num óculos mais ou menos, vou dizer, não é popular, um óculos de uma marca mais simples, de entrada com uma marca de luxo. Isso aí tem uma distância que chama-se valor. Já que a gente está falando agora aqui em preço, em valores, acho que uma coisa interessante também, para que as pessoas que estão nos acompanhando saibam, é a questão também de valores. Eu já vi que os dois vendem e vendem muito bem, mas como é na hora da compra? Porque eu sempre digo que as oportunidades de vendas, elas iniciam bem antes de você ofertar o seu produto. Lá, quando você está fabricando, comprando os insumos, está produzindo o produto, ou está comprando o produto que você irá ofertar, a partir dali você já está gerando inúmeras oportunidades de venda. Por quê? Porque se você consegue fabricar, produzir, se você consegue comprar aquele produto por um valor bem menor do que o que você comprava anteriormente, você tanto pode diminuir o valor que você vai ofertar e vender muito mais, quanto também, se você não quiser diminuir o preço, você pode melhorar a qualidade do produto, a qualidade da entrega. Então, nas compras, quem é a ferinha aí das compras? O Wagner, nessa situação, hoje melhorou muito. Porque você tem uma demanda muito grande ofertada de produtos. Tá entendendo? Então, hoje você tem muita, devido à internet, que nem falando na tecnologia, você tem todas as informações. O cliente, quando vai na sua loja, ele já conhece praticamente os produtos. Então, se você não tiver atenado anteriormente a quem você vai comprar, quais são as empresas, todas as informações do produto, você vai se perder com o cliente, que já tem praticamente... Já pesquisou tudo, né? Já pesquisou na internet. Certinho, então, hoje, o que é que vai? Eu, junto com o Vinícius, quando a gente participa dos eventos lá em São Paulo, das feiras, de tudo isso, a gente seleciona os melhores fornecedores para atender a gente aqui. Quando ele chega, eu junto com o Vinícius, e a gente seleciona. Sim. Hoje a gente diminuiu muito o mix de produto, porque não adianta você ter 500, 600 armações de uma grife só, não. Você tem que ter um mix totalmente... Causa até dúvida na cabeça do cliente, né? Justamente. Totalmente diferenciado, grife tudo separadazinha, tudo detalhado, para poder você atender o seu cliente de ponta, com valor diferenciado. Não é preço, com valor. Nós temos de tudo, preço e valor. Tá entendendo? Quando a gente começou nesse trabalho, assim, vamos definir qual é o nosso público.
A gente definiu qual era o público e a gente definiu todas as marcas que a gente pode entregar. Então, assim, a gente vai ter um mix de produto, desde a entrada até as marcas de luxo. Que essas marcas a gente conheceu, a gente teve a oportunidade de conhecer gestores, de conhecer representantes dessas marcas, para poder entregar o diferencial. Porque, como meu pai falou, preço todo mundo tem. A gente tem que buscar a questão do valor. Qual é o diferencial? Quando você usa um óculos, você está contando uma história. Muitas das óticas não entendem isso e não prestam atenção. Esse óculos não é só um óculos. Esse óculos ele tem toda uma história. A marca que eu estou usando tem uma história em tecnologia, tem uma história em cada vez entregar mais. Justamente, era isso que eu ia falar. O óculos que você está usando... Isso é o storytelling, né? É justamente. Quando você está usando óculos, você não está entregando só... estou usando óculos por ser um óculos. Mas que óculos é esse? Quando a primeira coisa que eu faço quando eu encontro com alguém que está de óculos, eu olho logo qual é o óculos dele. Para saber a história, né, do óculos. Não, porque essa história, quando ele usa o óculos, ele me conta uma história. Aí eu vou saber por que ele comprou, eu vou saber o qual perfil a mensagem, dele, né? qual é o perfil que ele me passou. Então, por exemplo, o Agnes está usando um Pessoal. Pessoal é uma marca que eu tinha o sonho de vender na minha loja. E eu sonho de comprar. Loja. E a gente conseguiu. Quando a marca chega, a gente estuda toda a história da marca. Por que Pessoal? Por que essa marca ela é uma marca diferenciada? Qual é o material que ela é usada? Qual a tecnologia? Então, assim, são diversos tratamentos que a gente dá, que a gente gosta de buscar para poder entregar para o cliente. Para quando você comprar, você saber o porquê você está comprando aquilo. Para você entender o porquê você está comprando uma peça exclusiva. E dando peça valor àquilo que você dando valor. Então, assim, essa questão do preço e do valor são distritamente diferentes. A gente busca muito entender e passar essa mensagem para o cliente nessa questão do valor. Para ele entender qual a tecnologia que eu estou comprando nessa lente. Todos os nossos consultores, inclusive eu gostaria de mandar um abraço para todos, que todos eles são treinados e todos eles buscam cada vez mais o conhecimento, porque a gente vai sempre trilhando essa questão do conhecimento e eles também buscam para trazerem ideias novas, para a gente também dar o melhor suporte para o cliente. A importância de capacitar a equipe, né? Isso. Cada cliente ele tem um perfil. A gente gosta muito de entender a mensagem que o cliente quer passar através dos óculos. Perfeito. A gente gosta muito de entender. Ô Vinícius, e até é interessante, Ramon falou algo muito importante agora, que é a questão da formação da equipe, capacitação da equipe. Como é que vocês fazem para implantar a cultura do negócio de vocês na cabeça de cada um colaborador de vocês, de cada um membro dessa equipe aí, que a gente sabe que é uma equipe vitoriosa? Quais são os mecanismos que vocês utilizam no dia a dia para fazer com que a equipe de vocês estejam sempre muito bem afiada? Uma coisa muito importante que a gente aplicou lá na loja foi o quê? A gente criou uma gestão do negócio. Então, o que era que acontece? Eu não vou vender isso por isso, então a gente vai criar uma gestão. Toda uma história que a gente vai sair desde o momento que a gente pede um óculos até o momento que a gente entrega o óculos. O que é que acontece? A gente criou essa gestão na questão de treinamentos. A gente, trabalha justamente buscando a gente ter esse conhecimento, que também, como exemplo, a equipe também vai buscando conhecimento. A gente dá o direcionamento para a questão de marcas. Então, tudo que eu estudo por uma marca, eu vou, sento com eles e converso e explico toda essa questão de por que essa marca é isso, para que todo mundo esteja preparado para isso. Hoje em dia eu gosto muito de ler, e eu estou lendo um livro chamado Empresas Feitas para Vencer. E uma das coisas que ele está mais falando é justamente as pessoas certas num barco certo. Então a gente escolhe a dedo as pessoas que estão trabalhando com a gente para que elas sejam capacitadas e estejam abertas a cada vez mais evoluir, buscando sempre essa melhoria, para que quando a gente estiver todos no mesmo barco, a gente possa tomar um rumo certo, porque o direcionamento vai mudando, mas as pessoas certas no barco certo, elas vão sempre estar com o objetivo de chegar
Isso é tão importante, sabe, Vinícius? Porque sempre, na maioria das vezes, até um estudo que fala sobre isso daí, que 96% das pessoas são contratadas pelas qualidades técnicas que elas têm. E soma-se em mais também de 86%, 96, 86%, que elas são demitidas pelo comportamento. Então, se você contrata alguém que tem um bom comportamento, ela terá uma facilidade de aprender gigantesca. Mas se você contrata um excelente profissional, que é muito bom tecnicamente, mas se ele não tem um bom comportamento, ele consegue nodoar toda a sua equipe. E vai tudo por aí. Imagine alguém tecnicamente em um barco, como você muito bem disse, que sabe remar, que sabe o sentido da vela, isso tudo aí, mas só que se ele não tiver um bom comportamento, ele pode fazer com que esse barco aí, no mínimo, ele afunde. No mínimo. Um dos Entendeu? comportamentos, Agnes, interrompendo você, é o quê? É você, primeiro, você gostar do que faz. Como é que você vai ser vendedor se você não gosta? Se você não gosta de pessoas? Perfeito. Como é que você vai vender? Como é que vocês vão Não ser tem advogados condições. se você não gosta de advogar? Sim. E Então, imagine primeiro você gostar. investir em um colaborador, em um membro de uma equipe desse jeito. Porque primeiro você tem que realmente perguntar a ele o que é que você sonha, para saber se no sonho dele está aquilo que ele irá fazer, ainda que indiretamente, ainda que inconscientemente. Agnes, quando eu estou fazendo uma entrevista para contratar um consultor, eu deixo para sentir se ele vai perguntar no final quanto é que vai ganhar. Que é só isso, né? Se ele perguntar, eu não contrato ele de jeito nenhum, não. Eu espero... Sim, mas cadê o Pix? Cadê o Pix? Aí ele sabe dinheiro. E é normal, o dinheiro é consequência. Exato. Mas isso ele tem que saber primeiro que ele tem que ter um processo antes. Para ser um bom vendedor, gostar de pessoa, querer estar disponível e gostar do que faz. Senão ele não vende. Uma das coisas que eu queria aproveitar, que sempre que vocês vão falando, a gente vai trazendo essa realidade de vocês para as pessoas que estão nos assistindo, Vinícius. Que essas pessoas que têm realmente o interesse de abrir um negócio percebam que ninguém faz nada grande sozinho. Né? Muitas pessoas, Everaldo, têm resistência em contratar e acabam centralizando funções e o negócio não cresce. Então, o que a gente precisa realmente disseminar como informação é que é praticamente impossível você construir uma empresa de sucesso sozinho. Então, desbloqueiem esse receio de contratar, contratem pessoas, treinem pessoas, invistam em pessoas, façam com que a cultura da sua empresa seja também a cultura daquela pessoa, porque as chances do seu negócio fluir cada vez mais são maiores. Deleguem e confiem em pessoas. Imagine o seguinte: Everaldo, o melhor vendedor que nós já vimos na face da terra. Everaldo, se chegar 4 pessoas na sua loja, você consegue atender a todos no mesmo tempo? Eu consigo. 10. Eu consigo. 10, vamos 10, né? 100, 1000. Eu consigo. Você pode até atender, mas não com a atenção necessária que você deveria dar. Tem que ter o foco. Exato. Então, quando você cria uma equipe... Eu disse que atendi as 4, porque eu não quero perder as 4. Eu quero vender. Não, você pode fazer o seguinte, vamos fazer uma reunião aqui e me digam o que é que vocês querem. É uma palestra, né? Me diga aí. Uma venda bem feita, ela tem que ter foco. Sim. Então, aquele foco, saber o que é que o cliente quer, atender às necessidades dele e ter um pós-venda, que é aquele que depois que você fez todo o processo, você ter o cuidado e atenção com ele, para poder ele voltar. Isso é feito por isso que se diz, um bom consultor e um bom gestor tem que saber fazer isso. Tem muitos empresários que pensam, sabe o seguinte, que alguém vai sair de casa, qualquer dia desses aí, e dizer assim, rapaz, eu acho que vou lá na Joia Look e vou convencer Vinícius e Everaldo a me vender um óculos. Você vai ver, eu vou conseguir. Quem tem habilidade aqui para conseguir sou eu. E não é assim, meu amigo. Essa análise que vocês fazem aí, de que quando não consegue vender, por qualquer motivo que seja, vocês analisam o perfil do cliente, o que foi que faltou, o que não foi que não faltou. Isso daí é imprescindível para a evolução. Porque quem deve estar preparado para as vendas, para administrar uma empresa,
Esse é o profissional, o cliente que sai de casa ali para gastar o seu dinheiro com um problema, com uma dor, para investir, essa verdade. Investir, né? Eu já falei gastar porque eu precisava que alguém me corrigisse para que a gente pudesse implantar isso na cabeça de vocês. Quando você vai comprar um óculos, você não gasta comprando um óculos, você faz investimento comprando óculos. Exatamente. Então, assim, invista em óculos, em advocacia. Essa questão do time de vendas é muito importante estar todo mundo alinhado, que de fato no meu discurso da formatura eu coloquei uma frase do Isaac Newton, que ela diz: se eu enxerguei mais longe foi porque eu estava apoiado em ombros de gigantes. Então, de fato, cada vez mais a gente vê que a gente precisa de uma equipe pronta, uma equipe preparada, buscando evolução cada vez mais, e que através do conhecimento, através de toda a trajetória que ele teve durante o estudo, de toda a técnica de vendas dele, ele possa criar esse relacionamento e entregar o melhor para o cliente. A gente busca muito essa questão. Isso, meu irmão. A gente criou aqui um bate-bola justamente para que as pessoas possam acompanhar e entender um pouco de quem está na lida realmente do segmento. E a gente queria ouvir 3 vantagens. Vocês falaram diversas aí até então, mas eu queria que a gente conseguisse pontuar 3 vantagens e 3 desvantagens de trabalhar com ótica, né? Para que a pessoa possa realmente entender um pouco. Então, vocês fiquem à vontade aí, o que é que vocês preferem? Uma das vantagens do segmento de ótica é que você tem que saber que é um segmento que está em crescimento. Hoje, praticamente, foi feita uma pesquisa que daqui a 50 anos, quase 50% das pessoas vai usar óculos. Então, você hoje tem de mercado mais ou menos 10% do ramo. Então, você vê o crescimento que vai voltar. Isso hoje já por conta desse contato constante com as telas, né? Telas de computador, celular, TV. Já foi feito estudos que as crianças e os jovens vão ter miopia certamente. Porque cada vez mais a tecnologia, o uso do telefone está crescendo. Então, assim, é realmente, de fato, um segmento que está em crescimento. Só em 2022, se eu não me engano, eu acho, que teve de vendas no Brasil 25 bilhões de dinheiro que circulou na economia. Então, assim, é algo que está cada vez mais em crescimento. Crescimento absurdo. Desses 20 bilhões, quanto foi lá para Jaelu? Mas você tem que... Mas quando você bom saber, é bom saber. Eu falei, né? O crescimento, o mercado está aberto. Hoje existe o quê? Quem não tem conhecimento nenhum, existem modelos já prontos, que é o modelo de franquias. Essas grandes seria uma segunda vantagem, né? A segunda vantagem é que você já pega a Joia que já uma possível franquia, né? Pronto, com a cultura implantada, já no segmento. Agora tem que estar com os pés no chão, com tudo certinho, para depois não... Eu acho que uma coisa que é até interessante, sabe, de falar aqui. A gente falou sobre franquia, que já lhe entrega um modelo de negócio já pronto. É igual o McDonald's, você só vai pegar aqui e fazer e pronto. Mas uma coisa que eu acho que quem está aí nos assistindo agora também, que ainda não tem a sua empresa, só tem um sonho aí no coração, na mente, que precisa saber, muitas vezes essas pessoas têm esse sonho, mas ainda não têm o recurso suficiente. Qual seria o conselho que você daria para a busca de recursos? Se seria primeiro necessário juntar esses valores, ou se teria alguma rede de crédito que pudesse procurar? No ramo de franquia, os bancos são a abertura principal para você fazer isso. Você tem um modelo de franquia, ou já tem uma franquia em mente, chega lá, o Banco do Nordeste, qualquer outro banco já vai abrir as portas para você. Tá, agora, por isso você tem que ter um nome bom, né? Sim. E também... Olha o limpa-nome. Só você colocar uma franquia também não quer dizer que o negócio vai dar certo. Franquia é um modelo de negócio, mas é necessário também um trabalho duro, é necessário esse conhecimento, essa busca desse conhecimento para que o negócio comece a tomar tração e cada vez ele cresça. Então, assim, é uma das vantagens. Essa questão de vantagem de estar em crescimento também é algo que para mim, particularmente, foi algo que mudou a minha forma de ver a ótica. A questão da saúde, que é algo que deve-se ter muita atenção quando você vai ter uma ótica. A questão de saúde é extremamente importante. Uma vez eu vendi um óculos para um pai, para o pai, que o filho dele tinha uma miopia de -4 e ele tinha 5 anos. Quando a criança colocou o óculos,
deu para eu ver no olho dele que ele estava enxergando praticamente perfeitamente pela primeira vez. Quando ele estava com o óculos sem a lente, ele ficava tirando. Quando ele colocou o óculos, ele começou a enxergar, ver. Isso foi uma mudança de chave na minha vida, que eu disse, além de negócio, além de vendas, isso também é saúde. Então, na verdade, o negócio em si já é consequência da entrega, da transformação que você faz. Três, Né? a gente falou o primeiro crescimento, a segunda foi meio que a franquia, então, né? Mas e a existe terceira. uma coisa, veja só. Essa é a terceira. Quando você vai entrar no ramo de ótica, você tem que ter o respeito e, quero dizer, você tem que se preocupar no local onde você vai ser colocado. Tá entendendo? Se você bota uma ótica numa cidade, como eu falei anteriormente, que não tem um oftalmo, que eu quero agradecer aqui a todos os oftalmos, mandar um abraço, porque a parceria de qualquer ótica é o oftalmo. Quem complementa as óticas os oftalmos é a ótica. Se você, um oftalmo prescreve o óculos e ele chega na loja e da ótica e você não atende ele bem, não informa, ele pode fazer o óculos, pode ficar errado alguma coisa e não complementa e depois vai botar a culpa ou no médico ou na ótica. Então, o complemento da ótica, do oftalmo é a ótica bem especializada, com conhecimento. Então, os oftalmos hoje é essencial para o crescimento. Eu acho perfeito fazer esse registro. Então, o registro principal é esse. Se você botar numa cidade onde não tem oftalmo, você inclusive como é que você vai vender óculos se você não tem a consulta? Essa evolução do segmento óptico é justamente tanto por conta da tecnologia como também por conta da medicina. Não é isso? Sim. A gente tem essa situação que você trouxe aí, porque a gente teria as 3 desvantagens, que a gente pergunta, realmente seria uma desvantagem você colocar a ótica, né, num local que não tem um profissional, porque meio que um segmento depende do outro, né? Exatamente, o segmento Essa parte aqui das desvantagens, a gente já teria essa questão de não ter os profissionais capacitados. É. Me digam mais duas aí para que a pessoa Outra possa... desvantagem do ramo óptico é que muitas pessoas confundiram a questão da barreira de entrada da ótica ser baixa. Então, assim, muitas pessoas acham que estão aptas para colocar uma ótica, alugou um ponto, abriu um... E a desvantagem é, cada vez mais, tem essa questão de... O mercado em si, ele não está ficando técnico. Então, cada vez mais você vai em um centro, você vai andando lá, tem 10 óticas. A pessoa querendo lhe puxar. Só que, será que essas 10 óticas, elas são técnicas e apropriadas para isso? Então, uma desvantagem é isso. Essa barreira de entrada ser baixa. Mas, em compensação, muitas pessoas que abrem assim, não duram. Porque realmente, como o Vinícius falou, nos grandes centros, por exemplo, na capital, em algum canto, existe esse tipo de negócio que é feito no meio da rua. Você faz a consulta, sai do oftalmo, quando chega no meio da rua tem várias meninas panfletistas pegando você e levando para dentro da loja. Aquele óculos vai ser feito sem qualidade, sem nada. Aí é naquela... A fiscalização é baixa. Exatamente. E numa situação dessa, acaba que mancha o nome do setor inteiro. Então, você comprou uma ótica assim, foi puxada, mas quando a pessoa recebe o óculos que não consegue enxergar, e fala, não, essas coisas, isso aqui não presta. Então, termina que fica, danifica, critica o segmento o perde, segmento, né? Eu acho que é até mais do que isso, sabe, Vinícius? Porque se nós imaginarmos o prejuízo, os danos que são causados na saúde visual, porque imagine você pegar um óculos, não vou nem falar da questão da armação, do design, nem nada, eu vou falar da lente em si. Se você pega uma lente que não é a lente apropriada para aquela pessoa, para o grau, isso, aquilo outro, então aquilo dali pode danificar ainda mais a visão dela, não é isso? Com certeza. Por isso que é muito importante essa parceria com o oftalmo. A parceria, eu digo, ele fazer a consulta e depois ir comprar a participação, então, do oftalmo. Porque da mesma forma que o oftalmo ele
quando ele faz a consulta para o cliente vai na loja, em qualquer outra loja, buscar o óculos, é importante que ele retorne para verificar se está tudo certo, porque às vezes quando você vai nessas óticas que não são técnicas, eles entregam óculos de qualquer jeito, danificando cada vez mais a visão do paciente. Para ter aqui uma terceira e a gente já vai se encaminhando para o final, para ter essa terceira Já? desvantagem. Não é possível. Passou rápido. Passou rápido, a gente Passou falou rápido, que ia porque- conversar aqui 1 hora, ia passar Isso é rápido, a gente tá retado. conversando Passou aqui, muito rápido. mas muito bom, que a gente fica muito feliz, que percebe que vocês estão aqui muito bem, a gente agradece muito isso. Era o que a gente queria, né? Realmente ter Perfeito. vocês aqui tranquilos, falando como se fosse realmente um bate-papo entre amigos, e realmente a gente tá percebendo que conseguimos alcançar isso, né? A gente já fica Eu feliz. tenho certeza que muitos dos que estão nos assistindo hoje conseguiram tirar aqui diversas dúvidas, conseguiram aqui resolver alguns questionamentos que eles tinham, porque o que vocês já viveram, o caminho que vocês já percorreram, as dificuldades que vocês já sofreram, as soluções que vocês tiveram que inventar, a forma que vocês tiveram que se reinventar, isso tudo ajuda, coopera e muito com a jornada de todos vocês que estão aí, que estão pensando em colocar algo no segmento óptico ou em qualquer área, porque essa evolução do empresário em si, esse jogo de cintura, essa mobilização, essa forma de agir do empresário mesmo em si, isso ajuda em qualquer segmento, em qualquer área. Sim. É muito importante porque um podcast como esse, eu gosto muito de assistir e de escutar podcast. Foi muito importante para mim na época da pandemia, eu assistia e escutava muito podcast, até hoje eu tenho esse hábito de escutar, e você aprende com a vivência. Talvez a vivência da gente não seja a mesma da pessoa que está assistindo, mas acredito que em alguma coisa dessa conversa ele pode aplicar no negócio dele. Muitas vezes meu pai fala, a gestão é muito importante. Gestão é muito importante no negócio. Mas vender é a chave para o sucesso de todos os negócios. Então, tem a gestão, você tem a gestão de compra, gestão de vendas, tudo. Mas no momento que você consegue escalar cada vez mais as suas vendas, você consegue ter a virada de chave do seu negócio. Então é muito importante isso. Cada vez mais está buscando esse conhecimento e eu parabenizo de verdade vocês. Um projeto que eu espero que tenha muito sucesso, que tenho certeza que à frente de vocês terá muito sucesso. Vocês são pessoas batalhadoras, pessoas que têm o dom da oratória. Vocês são pessoas esforçadas que trabalham muito e tenho certeza que esse podcast vai ser importante. Não só para vocês, não só para a gente também, que está sendo um desafio estar aqui, mas para todos que estão assistindo, escutando. Zidício, eu agradeço pelas suas palavras. Wagner e o Ramon, numa próxima oportunidade, que eu acredito que, não sei se vocês gostaram. Espero que vocês tenham gostado. Pode ser amanhã. Pode Pode ser amanhã. Da próxima Acho que vez, foi a o gente café ou o vai biscoito trazer que eles estão comendo mais aqui. uma parte mais técnica. Perfeito. Uma parte mais técnica, por exemplo, se referindo mais às deficiências visuais, tá entendendo? Algumas ametropias que você tem que ter, como miopia, hipermetropia e astigmatismo, que você tem que saber. Que é uma coisa mais Tá entendendo? técnica. Uma coisa mais técnica. Perfeito. Tem algumas patologias que é específica dos oftalmos, mas que um bom consultor tem que saber o que é uma catarata, o que é um pterígio. Tudo isso você tem que saber. Você ter um conhecimento mais profundo a respeito da anatomia do olho. Porque o olho está aqui, mas você tem que saber o que é uma retina, o que é um fundo do olho, o que é uma íris. Tudo isso você tem que conhecer. Tá entendendo? Você tem que saber o que é uma córnea, quais alguns problemas que podem trazer nisso aí. São Já pode ser patologias. amanhã, Agnes? Já pode vir São, amanhã. são Eu acho tipos que de mesmo. patologia que você entra mais especificamente. Tá entendendo? Mas que um bom consultor ele tem que tomar conhecimento. O oftalmo está lá, ele é médico, especialista em tudo isso. Tá entendendo? E tudo isso tem. Então, graças a Deus também, eu vou ter uma oftalmo futuramente olha, na- maravilha. Um abraço aí pra minha comadre Érica aí, meu compadre Peu. Tamo junto. Logo, logo o Peu tá Agora aqui junto fechou com a tudo, gente. né? É isso aí. Exatamente. Pô, fera. Então, isso é importante. Por isso que o oftalmo é uma peça fundamental E na assim, ótica, porque é ele que prescreve, ele que vai detectar o seu problema visual. E a ótica vai ter o quê? A solução para isso. E Então, esse é que é o espero que vocês principal. tenham gostado de verdade, porque
Agora que ele perdeu a timidez, Da próxima vez. ele está sempre disposto aqui para a gente ajudar no que a gente puder. Porque assim, Amanhã a gente vem de novo. ele tem uma vivência que é única e eu admiro demais. Ele e minha mãe, ambos passaram por dificuldades que poucas pessoas passaram, que graças a Deus eu não passei. Eles passaram por dificuldades únicas para proporcionar para mim e para minha irmã uma qualidade de vida que a gente tem hoje. Então, assim, a vivência que eles têm, eu sei que o podcast é voltado para empreendedorismo, mas a vivência que eles têm ensina também. Ensina diariamente para mim, ensina diariamente para minha irmã. Eu sou muito grato a todo o conhecimento, a toda a vivência que eles me deram a oportunidade de ter e façam por onde. Tudo isso, todos os dias, quando eu acordo, eu busco tentar ser o melhor para mim, tentar ser o melhor para eles e honrar todos os desafios que eles passaram para cada vez mais a gente crescer. Como ele falou, sempre com o pé no chão, que Perfeito. foi uma das coisas que eles sempre me ensinaram, ter o pé no chão, sempre ter essa questão da humildade, questão de, sabe, eu tenho um costume que onde eu chego eu falo com todo mundo. É um hábito que eu peguei dele e da minha mãe. Às vezes eu entrava na loja quando eu era pivete, eu entrava, às vezes não falava com o povo. Minha mãe falava, ei, volta aqui e fala com todo mundo. Vai lá, viu? Hoje, até orelha. hoje, eu tenho esse hábito. Onde eu entro, eu chego, falo, Perfeito. vejo onde tem alguém conhecido e falo. Ótimo. Já tive vendas que eu conheci na academia, já teve vendas que eu conheci em qualquer lugar. Quando eu faço um relacionamento que é a chave da venda, eu busco sempre ter esse relacionamento. Então, assim, graças aos meus pais, eles sempre me ensinaram e trouxeram cada vez mais esse conhecimento e esses pontos chaves que foram muito importantes, que são importantes para qualquer empreendedor. E família, né, qualquer Vinícius? É empresário, uma família. grande base de sustentação disso tudo. Eu sempre... Eu acho que a família é o principal ponto que lhe dá sustentação e que normalmente valoriza o seu esforço. Porque às vezes acontece isso conosco, sabe, Ramon? Às vezes a gente luta, se esforça, tem uma determinação gigantesca, vai muito mais além do que o normal, mas às vezes as pessoas não valorizam aquele esforço seu, o meio que você vive não valoriza. Então, assim, sempre vai existir alguém que não irá valorizar o seu esforço. Uma coisa que você tem que se certificar é que este alguém não seja você mesmo, que não valorize o seu esforço. Então, nunca desista dos seus objetivos. Tudo aquilo que nós conseguimos pensar, imaginar, projetar, sentir, desejar, agradecer, a gente pode realizar. E o empresário, ele é um desafiador de nãos. Ele está sempre enfrentando e desafiando todos os nãos que ele recebe. Então, você recebe um não na venda, você tem que desafiar esse não. Por que não? Você tem que desafiar todas as pessoas que estão torcendo para que não dê certo o seu negócio. Uma Por palavra que tão não? pequena e tão difícil de Justamente, enfrentar. Justamente. Então, é muito Pessoal, importante. eu tô achando esse bate-papo da gente arretado. Não, se for Esse daqui eu preciso Ramon, fazer aqui. a Você- finalização? Encaminhar aqui. Ramon, antes disso deixa eu só aí, dizer, fazer uma analogia aqui. Ramon tá parecido com os caras que são donos de bar, que eu e meu compadre frequenta. Rapaz, preciso fechar aqui, fechar. Eu e meu compadre Pio, Mas que é só, inimigo escuta do só. fim. Um abraço, meu compadre, tamo junto aí. Viu? Veja só, eu quero, para finalizar a minha fala, uma coisa. Eu quero ser grato. Eu falei o nome de algumas pessoas que foram responsáveis pelo sucesso, por tudo que a gente tem até hoje. Então, primeiro tem que ser grato, ter saúde, já isso é importante, né? Então, eu sou grato por ter meus filhos, minha esposa, tudo isso. E em Ter minha especial, amizade. o relacionamento com as pessoas. E em especial, que nem eu falei, as pessoas que foram responsáveis por me ajudar e acreditar em mim, no meu crescimento. E confiam em mim, como eu falei no Dr. Márcio, um abraço para ele, ao Fábio, outro abraço forte, a João Paulo, que também contribuiu muito. João Paulo, o que eu quero fazer é meu irmão. Ele sabe porque ele contribuiu. Abraço, E João Paulo, tamo junto, meu irmão. E todos os outros meus irmãos que hoje estão no negócio, mas eles contribuíram para o sucesso do nosso negócio. Então, espero que a Ótica Joia Look sempre cresça e esse sonho que a gente tem de um dia se transformar em uma franquia maior, que não seja familiar,
se realize, mas vai depender muito da gente, se quiser. Tá entendendo? Então, Isso é gratidão, né? E a Então, gratidão é um a sentimento humildade que só que os você seres pode. humanos E outra, incríveis sentem. E tem uma coisa, em especial a todos os meus clientes. Todos os meus clientes que confiam na nossa loja, confiam no nosso trabalho e acreditam na gente. Então, sem eles, a gente não tinha nada. Então, nossos clientes são responsáveis. Primeiro, por exemplo, você, Ramon, e o Agnes são meus clientes. Então, agradecendo então, a eu estou vocês agradecendo a também. vocês logo. Eu não vou Obrigado, agradecer obrigado. você, então estou agradecendo todos os meus clientes, que isso aí Perfeito. é a peça fundamental do Todos nosso. os o nosso agradecimentos. Perfeito. O Realmente nosso sucesso são está aí. a essas pessoas que acreditaram na gente, que todas as vezes que eu vou agradecer a Deus, eu agradeço a Deus pela minha família, pela minha namorada, por todos os meus amigos, por todos os meus clientes e todos os que não são meus clientes ainda, que um dia Perfeito. se tornem e que a gente possa cada vez crescer e melhorar, evoluir cada vez mais. Meu irmão, Agradeço Vinícius, demais meus pais, meu pai por ser o meu mentor, por me proporcionar sabedoria e me dar realmente essa oportunidade que deram para ele. Ele está me dando a oportunidade para eu ter realmente esse crescimento e cada vez mais a gente possa junto crescer, porque nós formamos uma dupla muito legal. Ele sendo a sabedoria, ele sendo a execução e eu junto com ele evoluindo e aprendendo cada vez mais sobre pirata. perfeito, meu irmão. Vinícius, pra gente encerrar, eu queria que vocês fizessem aqui, deixassem uma mensagem para aquele cara que está nos assistindo agora, aquela pessoa que está realmente pensando em abrir um negócio, ou então até aquele mesmo que já tem um negócio em andamento, está com dificuldades. O que vocês acham que realmente, assim, na visão de vocês de empreendedores... Qual o conselho? Qual O conselho para quem está querendo iniciar, ou nesse segmento ou em outro, para quem já está e precisa de uma nova evolução. O meu Pra alcançar o conselho sucesso. é... Olhando para ali agora, cadê O qual é meu a câmera? conselho é... Olhando para ali agora. Acredite sempre no seu potencial. Então, se você acreditar no seu potencial, você consegue. Então, isso é o meu conselho. Se você não acreditar em você, aí pronto, nada vai dar certo. Então, esse é o meu... Perfeito. É acreditar no seu potencial e acreditar em todos os seus sonhos. Não ter medo de falar, eu desejo, eu sonho em ter tal coisa, porque toda ação, ela é um pensamento e ela se torna uma fala e se torna uma execução. Então, acreditem nos sonhos, acreditem em todas as pessoas e aproveitem as oportunidades que a vida dá. Porque a gente às vezes não presta atenção, a gente fica focado muito, principalmente nessa Nas era de redes distrações, né? nessa época de rede social, a gente fica muito sonhando um sonho muito alto, que deve ser sonhado. Mas antes do sonho gigante, a gente tem que passar pelo sonho pequeno, pelo sonho médio, e cada vez mais subir nos degraus para que a gente consiga alcançar o sucesso, que não necessariamente é um sucesso financeiro. Às vezes, para você ter sucesso, para você ser considerado ter sucesso, é ter uma família unida, Perfeito. e ter um negócio em potencial, é ser realizado pessoalmente. Eu acredito muito que o sucesso é isso. E cada vez mais, o sucesso é muito individual. E cada vez mais que acreditando no seu sonho, acreditando nas pessoas que estão com você e acreditando em você, que você consiga subir cada vez mais no degrau em direção ao seu sucesso. Por isso que eu sou seu fã, viu? Agnes, meu querido, seu agradecimento aos nossos amigos. Mas eu vou aproveitar aqui um gancho aqui que foi muito bem citado aqui, que foi dizer que o principal pilar das vendas é o relacionamento. Talvez esse seja um dos maiores pilares da humanidade. Até porque nós vivemos e convivemos em sociedade. E o que nos trouxe aqui hoje, além daquele carinha lá em cima, além de Deus? Relacionamento. Com relacionamento, a gente consegue transformar o impossível em possível, porque muitas vezes, quantas vezes eu não ouvi, Ramon já ouviu, Everaldo já ouviu, Vinícius já ouviu, alguém dizer que você não chegaria em um determinado lugar. E por questões de relacionamento. E quando eu digo relacionamento, não é utilizar da influência, não. Muito pelo contrário. É você ser muito bem-quisto onde você chega. E para que você seja muito bem-quisto, que você seja desejado por pessoas para estarem lá
em meio às amizades, no seio familiar da minha casa, onde é o meu baluarte, para que alguém esteja lá junto comigo, ela tem que merecer. E vocês estão aqui hoje, não é por nada, não é por acaso, porque nada acontece por acaso. O relacionamento nos proporcionou isso daí, a confiança, a admiração, o carinho que nós temos todos aqui, um pelos outros. Aqui não é uma declaração de amor, não. Cuidado para não se apaixonar, viu? Mas isso tudo proporcionou a que nós estivéssemos aqui juntos, inaugurando esse projeto, que é um sonho que está sendo realizado. Esse sonho, ele foi pensado, ele foi projetado, ele foi desejado. Vinícius falou algo muito importante, sabe, Ramon? Que as redes sociais, hoje, nos trazem inúmeras distrações. Muitas vezes você acompanha a realização, os sonhos de outras pessoas nas redes sociais e, por incrível que pareça, você acaba deixando de viver os seus sonhos. Para sonhar o sonho de outras pessoas e viver o sonho de outras pessoas. Então, é muito bom rede social, mas parem para viver, para executar os seus sonhos. É quase um Rapaz, poeta, agora né? é emocionante. Obrigado aí. Não tá bebendo nada. Na próxima vamos trocar água com cerveja, isso é alguma coisa aí. Se tivesse bebendo. É verdade, é verdade. Mas, Vinícius Everaldo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Jean, nosso amigo ali que fez tudo isso aqui funcionar. Muito obrigado, Jean. Obrigado pela paciência. Jean, tamo Obrigado. junto. Obrigado a você que está nos assistindo. Muito obrigado. Como o Agnes disse aqui, é um projeto, Vinícius, que a gente vem há muito tempo aí querendo colocar em prática. A gente conheceu o Jean e possibilitou bastante que a gente conseguisse fazer isso. Como eu falei antes, a ideia é que as pessoas possam ouvir histórias como a de vocês, a experiência de vocês, e possam realmente pensar e fazer realmente, trilhando esse caminho de sucesso de vocês, ou então tirando até alguns insights aí para poder colocar em prática no seu projeto. Eu queria que você falasse só o Instagram da loja, que não tá ali, para que as pessoas possam seguir vocês, o seu pessoal também do Everaldo. O Instagram da loja é @Ótica Joia Look Palmeira e @Ótica Joia Look Santana. E o meu Instagram é Vinícius Amorim, com 2 I no C, Vinícius Amorim. E o dele é Everaldo Pereira de Amorim, o Instagram. Você, no Google também tem todas, Sim, todas as informações podem ser tiradas no Instagram, no WhatsApp da empresa também. E a gente está sempre aberto a todos os clientes que vão seguir a loja e buscar o conhecimento mais técnico, graças a todo o conhecimento que vocês estão proporcionando também. E parabenizo de coração. Torço de verdade para que isso seja um sucesso. E de verdade, tenho certeza que eu serei um ouvinte e irei assistir todos os episódios que saírem. E desejo muito sucesso para vocês. Tenho certeza que Deus vai abençoar cada vez mais o projeto de vocês. Se alguém que está lá assistindo tiver ainda alguma dúvida e quiser se comunicar com vocês pelo Instagram, pode ou não pode? Pode sim. Tanto no pessoal quanto no da loja. Perfeito. A gente tá sempre... Não esqueça de deixar o likezinho aí Isso, pra gente. like. E seguir o nosso canal no YouTube, Spotify, né? É isso Estamos mesmo. abertos a outros episódios. breve. Vamos contratar essas ferinhas aqui pra estar sempre com a gente. Pessoal, muito obrigado. É isso aí. Até a próxima. Um abraço. Tamo junto.